moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, vamos dar uma olhadinha dentro desse bloco em como que a gente pode abordar o assunto funções, só que agora tendo a visão gráfica, né, da representação gráfica das funções. Até então a gente estava muito focado em trabalhar com as funções através da representação por diagramas, dos conjuntos, né, com os elementos. Então enxergando como que visualmente a gente comparava os elementos do conjunto de saída com os elementos do conjunto de chegada. Agora então a gente passa a ter o mesmo conceito de função, só que tentando observar isso sob o ponto de vista da representação no plano cartesiano, com eixo x, com eixo y, e que acaba sendo uma ideia fundamental para que a gente possa avançar depois em outros pontos da matéria. Então venham comigo, bora lá. Bom, dentro da representação gráfica, vamos ter aqui então, para início de conversa, essas duas representações aqui como representações de funções, ok? Moçada, olha só. O que a gente viu sobre função? A gente viu sobre função que, dados dois conjuntos, eu teria uma função se eu conseguisse fazer o quê? Se de um conjunto de saída eu conseguisse pegar um elemento, cada elemento do conjunto de saída, certo? E conseguisse associar esse elemento do conjunto de saída com um elemento o quê? Do meu conjunto de chegada. Beleza? Então, olha, a sacada que a gente tinha para a representação era essa, né? A representação por diagramas. Cada um daqui só poderia corresponder o quê? A um do lado de lá. Ok? Bem, isso que está aqui, a gente meio que tem aqui também, né? E é isso que eu preciso que você comece a enxergar. Só que agora, com os pares ordenados representados através de pontos. Como é? Isso. Lembra que, olha, isso aqui é um gráfico, né? Só que esse gráfico que está aqui, ele é formado por infinitos pontos. E olha como que a coisa da função, ela está acontecendo aqui. Por que esse gráfico é o gráfico de uma função? Porque olha para cá, pega esse ponto que está aqui, por exemplo, olha. Você vai ver que ele tem um correspondente em x, que gera um correspondente o quê? Em y. Tá vendo aí? Aquele ponto que está ali, eu tenho um x para ele e um y. Então é como se eu estivesse agora tirando aquele ponto dali e trazendo para cá. O que acontece ali? Olha, eu pego um x e esse x está associado a quantos caras no y? Está associado a só um. Aí eu vou lá e pego um outro x. Ó, esse cara que está aqui, marca aquele ponto que tá ali e descobre o x dele. Ah, o x dele está aqui. E onde que está o y dele? Ah, o y dele está aqui. Poxa, mas ele tem quantos valores de y correspondente? Ele só tem um valor de y correspondente, certo? Ah, não, Bruno, ele tem dois. Não, esse x que está aqui, olha, ele só tem um y. Então é como se eu tivesse pegado um outro x e tivesse feito ele corresponder ao quê? A um outro y. Então você vai começar a perceber aquela lógica que a gente tinha lá dos diagramas de um valor de x associado a um valor de y. Um valor de x associado a um valor de y. Você vai começar a enxergar isso aqui nesse gráfico. Lembra que eu falava com vocês que poderia até acontecer de eu ter valores diferentes de x que chegam no mesmo y? Isso a gente viu que poderia acontecer, né? Eu poderia ter valores diferentes aqui do meu conjunto de saída chegando lá no mesmo ponto no conjunto de chegada. Que é o que acontece aqui. Por exemplo, ó, se a gente for pegar esse x que está aqui, olha, esse x que está aqui, ele vai ter o mesmo y, olha para cá, olha esse y. Esse y que está aqui, olha, é o mesmo para esse x e para esse x. Então é como se no gráfico, no diagrama, tivesse acontecendo isso, olha. Eu tenho dois valores diferentes de x, mas que me levam o quê? Para o mesmo y. Conseguiu entender? Bem, eis então a representação gráfica de uma função. A mesma coisa acontece aqui, olha, isso aqui também é o gráfico de uma função. Por quê? Porque você pode parar e voltar lá no básico, que é, para aquela reta surgir, eu tenho infinitos pontos sendo ali marcados, ok? Então pega um ponto qualquer, peguei um ponto aqui. Acha o x desse ponto. Ah, o x desse ponto está aqui. Beleza. Quantos y que aquele x tem? Olha, esse x, se eu for corresponder ele aqui a um y, olha, só tem um y para ele.
Bruno, não tô entendendo essa história de só tem um Y, só tem... Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha pra cá. Se eu fizer isso que tá aqui, ó. Isso aqui é um gráfico, certo? Olha para esse X que tá aqui. Esse X aqui. Esse X aqui, você encontra quantos correspondentes dele no gráfico. Quando eu falo de corresponder no gráfico, gente, é porque é como se você fosse dar um tapa nesse X aqui e começar a grudar esse X no gráfico. Dá um tapa aqui embaixo nesse X. Se você der um tapa nesse X aqui, olha, ele vai subir e vai passar cortando esse gráfico onde? Aqui, sinal de que ele tem um correspondente no gráfico. Então é como se aquilo ali fosse um Y para ele. Outro aqui e outro aqui. O que você está vendo aqui nesse gráfico é como se no diagrama eu estivesse fazendo isso aqui com você, olha. Ó, volta lá no básico. Tá com dúvida em função? Volta lá no básico, é o que eu estou te falando, até você pegar o jeito e entender o que você está fazendo. Eu peguei um X, mas é como se aquele X tivesse 4 valores de Y diferentes. Então é como se aquele X estivesse ligado num Y aqui, no outro Y aqui, no outro Y aqui e no outro Y aqui. Isso pode acontecer, gente, enquanto função? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a gente viu lá no básico que para eu ter função, de cada X só poderia sair o quê? Uma flecha. E outra, eu não poderia deixar nenhum X sem flecha. Tá lembrado disso? Então aqui, esse gráfico, por exemplo, a gente vai ver que não é um gráfico que represente função. Essa representação gráfica, esse gráfico não é gráfico de função. Olha o tópico que você está estudando comigo aqui agora. Você está estudando representação gráfica de função. Isso aqui é gráfico de função. Porque você pode ver que qualquer X que você tentar encontrar, quando eu falo isso é o seguinte, pega qualquer ponto que esteja sobre o gráfico. O que é ponto sobre gráfico? Isso aqui é um ponto sobre o gráfico? Não, ponto sobre o gráfico. Olha o gráfico, marca um ponto aqui, outro ponto aqui, aqui. Acha os X desses caras. Ah, o X dele está aqui. O X desse está aqui. O X desse está aqui. Isso, agora acha os Y dele. Poxa, para esse X aqui, o Y dele, como assim Y? Olha lá para o Y. Olha. O Y dele, tá aqui. Então, peraí, é um X que foi em um Y. Ah, aqui é um outro X que foi em outro Y. Tá vendo que cada X nesse gráfico, todo X que você pegar aqui, só tem um Y para ele? Então pronto, isso é que é a função. Só que agora a gente está vendo isso no gráfico. Pode fazer a mesma coisa aqui. Qual que é o gráfico que você tem? O gráfico que você tem é de que figura? Ah, é uma reta. Isso. Só que coloca na sua cabeça o seguinte, aquela reta ela tem infinitos pontos. Todo ponto que você marcar aqui, todo ponto que você marcar, você vai ver que ele tem um X e que ele tem o quê? Um Y apenas. Né? Para cada ponto que você marcar, você acha um X para ele e esse X está associado apenas o quê? A um Y. Então é sinal de que eu tenho aqui a representação gráfica de uma função. Ok. Só que esses gráficos aqui eles já vieram prontos. Pode ser que, dependendo do exercício, você, de alguma maneira, tenha que construir esse gráfico. Então eu coloquei para vocês aqui, olha. A gente vai colocar a minha função A, desculpa, aí agora vamos nos entender com relação à notação, ok? Então olha como que eu estou me comunicando com vocês. Eu tenho aqui, olha, uma função f que vai de A em R. Esse R, lembrem-se, é o conjunto dos números reais. Então eu tenho aqui uma função f que vai de A em R, na qual a minha função é lida como 2x mais 4. Então é como se o f de x fosse 2x menos 4. Ou seja, f de x, lembre-se que é como se fosse a imagem de x. Quando eu faço f de alguma coisa, é a imagem da coisa. Então a imagem de x, para eu chegar à imagem de x, para eu chegar ao valor do y desse x, eu tenho que fazer 2 vezes o x menos o 4. Então todo y nessa função é um número da forma 2x menos 4. Só que aí o meu conjunto A não é qualquer conjunto. Meu conjunto A é um intervalo, que vai de 0 até 6. E aí eu peço que você represente seu gráfico no plano cartesiano. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui alguns valores de x. Porque, moçada, quando eu coloco para vocês que é um intervalo que vai de 0 até 6, vocês concordam comigo que dentro desse intervalo que vai de 0 até 6 eu tenho infinitos valores? Olha a pergunta que eu estou te fazendo. Porque se você falar para mim que não tem infinitos valores, é sinal de que a gente tem que corrigir algumas ideias. Tá vendo? Vamos lá no básico. Quando eu coloco para você que eu tenho um intervalo que vai de 0 até 6, olha para cá, intervalo que vai de 0 até 6. Intervalo, é isso tudo que está aqui, olha.
Dentro desse intervalo, eu tenho infinitos valores, gente. Não vem falar para mim que entre o 0 e o 6 tem só o 0, né? Porque aí o intervalo está fechado, então tem o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Não, aqui você foi muito humilde. Aqui eu estou pegando esses caras para poder facilitar a minha vida, mas eles são só os números inteiros, né? Os números naturais, na verdade, que eu tenho dentro desse intervalo. Porque no intervalo que vai de 0 até 6, eu posso colocar, por exemplo, o 0,5, o 0,79, o 1,333, o 2,49, o 3,07548. Eu tenho infinitos números ali. Então o que eu estou fazendo é, dentro desse intervalo, tirando alguns valores de x, para eu poder começar a criar uma ideia de como que vai ser a minha função. Então lá vou eu. Se eu trocar o meu x por 0, qual vai ser a imagem de x igual a 0? Bem, para descobrir a imagem, eu tenho que passar esse meu ponto, esse meu valor, por essa fórmula. Então eu faço 2 vezes 0, menos 4, que vai ter que dar menos 4. Ah, Bruno, mas eu já sei que isso aqui é uma função de primeiro grau, e aí para construir o gráfico de uma função... Tá, beleza. Então, peraí. Aqui eu estou numa aula, por enquanto, básica com você de função, certo? Não estou analisando ainda especificamente o caso da função de primeiro grau, que eu concordo com você, eu sei que essa função que aqui é uma função de primeiro grau, e que quando a gente estuda a função de primeiro grau, a gente cria alguns padrões para representação gráfica que a gente pode utilizar. Aqui a gente está na essência ainda, ok? Pegando as ideias de como que eu vou construir um gráfico de uma função. Porque eu sei que para muitos de vocês que estão aí do outro lado, realmente, pedir para representar isso aqui graficamente é um desafio, Bruno. Eu não faço ideia de como que eu vou representar isso aqui graficamente, não sei o que eu faço não, então estou te dando ideias. Como que você pode fazer para representar gráficos? Comece a trocar o x da sua função por valores que pertençam ao domínio dela. Então todos esses números que eu estou colocando pertencem ao domínio. O meu domínio é o intervalo de 0 até 6. Então agora eu vou trocar o quê? O x por 1. Ah, mas por que você está trocando? Pode trocar o x por meio, por 1,75. Lembra que eu falei que tem infinitos números? Escolhi alguns. Então tá lá, olha, 2 vezes 1, menos 4. 2 vezes 1 vai dar 2. E aí 2 menos 4 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar menos 4. Agora troca o seu x por 2. Eu vou ficar com 2 vezes 2, menos 4. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 4 vai ter que dar 0. Fiz conta errada aqui, né, gente? 2 menos 4 dá menos 2, desculpa. Tá aqui. Depois, troca o x por 3. 2 vezes 3, menos 4. Que é, então, 6 menos 4, que vai ter que dar 2. Troca o x por 4. 2 vezes 4, menos 4. Que é a mesma coisa que 8 menos 4, que tem que dar 4. Troca o x por 5. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 4 vai ter que dar 6. E por fim, se eu trocasse aqui, por exemplo, o meu x por 6, 2 vezes 6 menos 4 daria 12. Menos 4 que vai ter que dar 8. O que eu preciso que você enxergue? Nós temos aqui pares ordenados. Comecem a se acostumar com essa ideia. Essa história de 0 e menos 4, isso aqui é um par, que vai representar, sabe o que no meu gráfico? Esse par, no meu gráfico, ele vira um ponto. Tá vendo ali o 1 e o menos 2? Esse par, 1 e menos 2, no meu gráfico, ele vira um ponto. Um ponto só. Tá vendo aqui essa dupla 2 e 0? Pois bem, essa dupla 2 e 0 vai virar um ponto. E assim sucessivamente. O 3 e o 2 vão virar um ponto. O 4 e o 4 viram um ponto. O 5 e o 6 viram um ponto. E o 6 e o 8 vão virar um ponto. Ok? Então olha como que a gente vai passar, o que a gente vai passar a ter. Tenho aqui meu plano cartesiano. Ok? No meu eixo horizontal, a gente representa os valores de x. No meu eixo vertical, eu represento os valores de y. Meu eixo x é o eixo de quem? É o eixo das abscissas. Ok? E o meu eixo y é o eixo das ordenadas. Eixo x, eixo das abscissas. Eixo y, eixo das ordenadas. E aí eu começo a marcar. x0, y menos 4.
que muita gente vacila? Brunão, marquei aqui, olha, x igual a 0 e o y lá no menos 4. Então, olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então tá aqui, olha, marquei lá o 0 e o menos 4. Como assim? Não, eu marquei o 0 e o menos 4. Não, liga o nome à pessoa. É o que eu tô te falando. 0 e menos 4 vira 1 ponto. Não tem como você marcar o 0 aqui e o menos 4 aqui. Você marcou 2 pontos, cara. Então o 0 e o menos 4 é 1 ponto. 1 ponto tem que estar marcado onde? Olha, onde que está o ponto que tem x igual a 0 e que tem y igual a menos 4? Esse ponto é esse ponto aqui, ó. Ó, esse ponto aqui. Se você marca esse ponto e você olha ele lá no eixo x ele está caindo onde? Olha, ele está caindo no 0. E no eixo y? No eixo y ele está no próprio menos 4. Então eis aqui o primeiro ponto, beleza? Depois eu tenho que marcar o ponto 1 e menos 2. O que é o ponto 1 e menos 2? O 1 ele está saindo de onde? Lá do x. Então ele está aqui, olha, lá no x igual a 1 e no y lá no menos 2. Só que aí, de novo, não é para marcar um cara aqui no 1 e depois o outro lá no menos 2. É para você cruzar essas informações, né? Olha, é o 1 que eu tenho que juntar com o menos 2. Então aqui, olha, acabei de marcar um ponto. Um ponto. Ok? E assim agora a gente ia seguir. 2 e 0. Lá no x igual a 2. Então aqui seria o meu x igual a 2. Ó, 2 com 0. Depois, meu x igual a 3, y igual a 2. X igual a 3. Y igual a 1, y igual a 2. E aqui a gente vai e marca. Então, olha, o que vocês estão representando aqui graficamente, tenta entender que é como se tivesse sido isso aqui, olha, nos diagramas. Lá no meu eixo x, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso é o que eu tinha lá no x. Meu eixo y é como se eu tivesse, aliás, meu conjunto b, que é onde estão os valores de y. Menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6 e 8. É como se eu estivesse fazendo isso, olha. Peguei o 0, liguei no menos 4, o 1 no menos 1, o 2 no 0, tá vendo? De cada setinha, melhor, de cada um, saiu uma flecha. Só que agora eu não estou representando essa função mais nos diagramas. Eu estou trazendo essa representação para o plano cartesiano. E no plano cartesiano, a sacada é enxergar que cada par vira um ponto. Então agora a gente segue. E aí, já vou fazer aqui porque eu vou inverter a situação, tá bom? Já vou fazer aqui para ver que se a coisa tenta ficar um pouquinho reta. Pronto, aqui ó. Na verdade eu vou ter que fazer diferente um pouquinho. Vou ter que fazer assim, ó. Deixa eu só marcar aqui rapidinho. O 4, o 5 e o 6. Deixa eu deixar colocado aqui de uma vez, ó. O 2, o 4 vai no 4. 4, 6, o último que a gente vai ter vai ser o 8. Então tá, ó. Vai ser o 4 com o 4. A gente vai cruzar aqui, ó. 4 com o 4. Beleza? A gente vai ter o 5 com o 6. Então, o 5 com o 6. Então, quando eu vou marcar o ponto 5 e 6, eu faço isso. Olha, saio lá do x igual a 5 e venho aqui, ó, no y igual a 6, ok? E depois eu saio lá do x igual a 6 e venho no y igual a 8. Então, aqui está. Esses caras aqui são os pontos que eu marquei. Só que lembra que aqui eu teria outros infinitos pontos, beleza? Por quê? Porque aqui, por exemplo, olha, entre os 5 e os 6, eu poderia testar vários valores de x que acabariam me trazendo valores de y. O que eu preciso que vocês enxerguem é que a gente vai ter, então, a representação gráfica dessa maneira que está aqui, olha, como se fosse uma reta. Tá bom? Assim, ó. Aqui. Beleza? Alguma coisa mais ou menos assim. Pronto. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pega uma situação como essa na hora da sua prova, e se você tem uma alternativa, por exemplo, dizendo, ainda mais se isso aqui fosse uma prova de certo e errado, né? Se você pega um item de certo e errado dizendo que essa que está aqui, por exemplo, olha, seria uma representação gráfica para essa história, aí estaria errado.
Ah, mas por que está errado? Porque deixa eu te falar uma coisa, o intervalo que ele deu pra gente é um intervalo que vai de 0 até quanto? De 0 até 6. Então você só pode enxergar esse gráfico nesse intervalo que está aqui, olha, de 0 até 6. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você pegasse o x igual a 7, por exemplo, o x igual a 7, claro que você pode trocar o x aqui nessa expressão e trocar ele por 7. Só que você não pode marcar o correspondente aqui do 7, que seria o 16 no gráfico, e querer projetar essa reta passando por esse ponto por conta do domínio que foi apresentado. Lembra, o domínio é o que manda, literalmente, né? Ele é que está no domínio da situação. Se o domínio dessa função vai no intervalo de 0 até 6, você não pode prolongar essa reta. Se aí do outro lado, você estava fazendo esse desenho comigo, e se você prolongou esse gráfico aqui, o seu desenho está errado, beleza? E um outro ponto que muita gente me questiona também é o seguinte, Bruno, mas eu não concordo com o fato dessa reta ter sido contínua. Eu achei que ela teria que ter aqui, né, por exemplo, olha, esse pedaço daqui eu não concordo dele ser todo colorido. Mas aí pode, porque a gente está com intervalo. Porque se o meu conjunto A, veja se vocês conseguem entender essas diferenciações, isso tudo aqui é importante, gente, não acha que é brincadeira não, tá bom? Se o meu conjunto A, se o meu domínio, por exemplo, fosse esse conjunto aqui, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se ao invés de colocar o meu domínio como se fosse um intervalo de 0 até 6, eu colocasse o meu conjunto, o meu domínio com esses elementos, essa representação gráfica estaria errada. Se o meu domínio fosse um conjunto formado pelos elementos de 0 até 6, a minha representação gráfica ela ia ter que ficar assim, olha, com pontos marcados apenas. Você consegue enxergar isso? Porque são esses pontos que decidem a vida, gente. Certo? Se eu não tenho um intervalo, literalmente, eu não poderia colorir esse intervalo que está aqui, ó. Tá vendo? Teria que ficar tudo espaçado. Então são três situações que se apresentam aqui. Uma situação em que eu poderia falar simplesmente que o domínio é o intervalo, como foi apresentado. Então eu fiz, olha, do x igual a 0 até o x igual a 6. No intervalo que vai de 0 até 6, olha, esse é o comportamento do meu gráfico. Beleza? Poderia trazer uma anotação, só apagar aqui rapidinho. Poderia trazer uma anotação especificando os valores de x. E aí, se isso acontecesse, eu teria os saltos. Marcaria exclusivamente os pontos que nós encontramos aqui, só. E eu poderia ter aí sim uma representação genérica. Poderia colocar para vocês, como vai acontecer em muitas situações. Poderia colocar o seguinte, a minha função é uma função que vai de R em R. Se a sua função fosse de R em R, para construir o seu gráfico, claro que você poderia tomar esses valores, porque esses valores eles estariam contidos em R. Mas aí o que mudaria é que a sua reta ela já não seria mais limitada. Ela seria uma reta o quê? Infinita. Dando a entender que ela ia crescer, né, infinitamente, e que eu não conseguiria determinar aqui, por exemplo, um valor mínimo para ela. Ok? Nem um valor mínimo, nem um valor máximo. Tá bom? Então, muito cuidado com esses detalhezinhos aí. Aqui, então, passei com vocês para um exercício, né? Deixa eu só ir colocando aqui a numeração para deixar tudo indicado bonitinho para vocês. Então, aqui é como se tivesse 1, 2, 3, 4, o 5 e o 6. Aqui é como se eu tivesse, então, o 3 com 2, é como se eu tivesse o 4 com o 4, é como se eu tivesse o 5 com o 6, é como se eu tivesse o 6 com o 8, e aqui é como se eu tivesse o 1 com o menos 2, tá bom? Muito bem. Passamos por essa aí? Ótimo. Agora vamos dar uma olhada aqui. Reconhecimento do gráfico de uma função. Como que eu vou saber, moçada, se a gente tem a representação gráfica de uma função de maneira mais direta, né? Porque até então a gente fez aqui, agora eu construí com vocês um gráfico, ok? Mas como que eu vou fazer então para, dado um gráfico, não ter que ficar perdendo todo esse tempo de ir, poxa, nossa, mas aí esse x aqui, será que ele tem quantos correspondentes? É simples, deixa eu te falar uma coisa. Para você ter uma função, a única coisa que você tem que fazer é isso que eu vou começar a fazer aqui, olha. Ó, aqui, 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 resumindo. Você vai começar a traçar retas perpendiculares. Ó, retas perpendiculares, certo? Se você traçar retas perpendiculares, e se em algum momento, quando eu falo perpendicular, perpendicular a x, tá bom? Se você começar a traçar retas perpendiculares a x,
Enquanto essas retas estiverem tocando em apenas um ponto, é sinal de que o seu gráfico é de uma função. Ou, em outras palavras, se alguma dessas retas que você traçar aqui cortar em mais de um ponto, o gráfico deixa de ser uma função. Que é o que acontece nesse aqui, por exemplo. Ó. Aqui, veja se você concorda comigo. Qualquer reta que eu passar, ó, passa a reta aqui, mas vamos em câmera lenta, ó. Olha a reta passando, opa, cortou. Segue a reta, segue o fluxo, opa, cortou de novo. Se cortou de novo, já era. É sinal de que isso aqui não é uma função. Ah, mas por que isso aqui não é uma função? Ah, porque aí é complicado, não dá para entender. Não, é o que eu tô te falando, você tem que ter paciência. Por quê? Já te falei que se tratar mal a matemática, ela devolve, tá bom? Vai com paciência com a menina, trata com carinho. Deixa eu te falar uma coisa, tá vendo aqui esse cara? Tenta entender, porra, não precisa ficar decorando não. Eu vou te passar um esquema aqui pra você meio que quase decorar, mas dá pra você entender a lógica, não? Quando eu falo daqui, olha, passou, cortou num ponto. Aí, gente, é uma série de conceitos que estão por trás, né? Quando eu falo de um ponto no plano cartesiano, o que tem que vir na sua cabeça de conceito matemático? É aí que você tem que ir preenchendo, né? Recheando o seu conceito matemático. O que é um ponto no plano cartesiano? Um ponto é a apresentação de duas coordenadas. Um valor de x e um valor de y. Então, peraí. Eu estou te dando aqui, olha, um ponto. Qual que é o x desse ponto? O x desse ponto é esse cara aqui. Mas eu não sei qual que é o número dele, me interessa. Deixa eu levar a coisa então ao pé da letra. Tranquilo? Então aqui, ó, tem ali um x. Agora, olha pra cá. Tá vendo esse ponto que tá aqui? Tô. O que tá acontecendo com o x desse ponto que tá aqui embaixo? O x dele é o mesmo, né? Então vamos inventar valor. Imagina que, por exemplo, que esse x é o 2, tá bom? E que esse y que tá aqui, sei lá, seja o 6, e que esse y que tá aqui seja o menos 1. Sabe qual que é a situação que está acontecendo aqui? Joga para o diagrama. Eu estou te falando toda hora. Deu dúvida sobre função? Volta lá no básico, que foi onde eu comecei a te ensinar como que é função. Função a gente começou a brincar aqui, olha lá nos conjuntos. Então eu estou te falando que eu tenho aqui um x, que é como se fosse o 2. Olha o que está acontecendo com esse x. Esse x, ele está ligado lá no 6, então é como se aqui no meu diagrama de flecha eu estivesse fazendo isso, olha. Esse 2 eu liguei no 6. E agora esse 2 eu estou ligando em quem? Lá no menos 1. Opa, o mesmo 2 está ligado no menos 1. O mesmo 2 está ligado onde? No menos 1. O que aconteceu aqui? Aconteceu o que eu não posso ter numa situação que envolve função. Eu não posso ter, numa relação que seja função, um cara do conjunto de saída se relacionando o quê? A mais de um elemento do meu conjunto de chegada. Lembra que na definição de função, para cada elemento do conjunto de saída, eu só posso ter um único correspondente no conjunto de chegada. Então essa situação gráfica, ela não é um gráfico, esse gráfico daqui não é um gráfico de uma função, porque é como se eu estivesse trazendo para o diagrama e enxergando isso, olha. Eu tenho aqui um valor de x, certo? Ó, eu tenho um mesmo valor de x associado aqui a dois valores de y. E isso é o que vai acontecer com todos os pontos que porventura eu traçar aqui, ó. Passa uma reta perpendicular a esse gráfico. Para você, o que eu estou te passando então é isso, olha, para você verificar se o gráfico é de uma função ou não, isso aqui, o esquema é o seguinte, vai passando retas aqui, olha, perpendiculares. Se alguma reta cortar o gráfico em mais de um ponto, é porque o gráfico não é de uma função. Então é o que está aqui, ó. Passei, cortou em quantos? Cortou em 2, então já não é função. Se eu passasse de novo, ia cortar em 2 de novo, então já era. Agora, esse que está aqui, por exemplo, ó, esse que está aqui, ó, toda hora que eu passo reto, ó, toda hora que eu passo reto, ó, qualquer reta que eu estou passando, ela está cortando o gráfico em quantos pontos? Em 1. Gente, tem umas paradas que são muito loucas, né? E é por isso que às vezes as turmas presenciais e, claro, vocês aqui do online acabam jogando coisas muito pertinentes pra gente. Teve uma vez que eu estava dando uma aula e a pergunta foi extremamente pertinente para eu entender às vezes onde estão as dúvidas de vocês. Bruno, eu não concordo. Quando você passa a reta aqui, tá cortando em 2 pontos. E eu tava olhando e tô assim, não, mas eu não tô te entendendo. Por que tá cortando em 2 pontos? Não, tá cortando aqui, olha. Tá cortando em um ponto só. Não, professor.
E aí eu me lembro que a aluna, eu pedi assim, não, vem cá, então me mostra no quadro o que você está enxergando. Tá cortando aqui também, ó. E aí pronto, caiu a ficha de que quando eu falo cortar o gráfico, gente, é isso, ó. Ó, isso é o gráfico. Então, para você reconhecer se é uma função ou não, essa reta que você passa não pode cortar essa figura que está de azul em mais de um ponto, beleza? Esses caras aqui são os eixos, né? Que a gente fala, ah, vamos construir o gráfico. Mas o gráfico propriamente dito é isso que está aqui, tranquilo? Então, olha, toda a reta perpendicular que você passar por esse gráfico, você vai ver que ele está tocando em apenas o quê? Um ponto. Então, isso é representação de função. Se cortar em mais de um, não é. Então, aqui, se você colocar, olha, uma situação como essa que está aqui, por exemplo, ó, isso aqui não é um gráfico de uma função, né? Por quê? Se eu traçar uma perpendicular aqui, essa reta está cortando em quantos pontos? Ó, está cortando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que significa isso? É como se eu tivesse aqui um X, é como se lá no meu diagrama eu tivesse aqui um X que está ligado a 7 caras diferentes. Isso a gente sabe que não pode acontecer. Ok? Então aqui, moçada, vista a questão do reconhecimento gráfico de uma função, passamos aqui por uma situação em que eu representei um gráfico com vocês, ok? E agora até mesmo aqui para não ter dúvida nenhuma, ó, esses gráficos são gráficos de funções porque toda a reta perpendicular que vocês passarem aqui, ó, toda a reta perpendicular que vocês passarem aqui, vocês vão ver que só está cortando o gráfico em o quê? Em apenas um ponto. Tranquilo? Show de bola. Deixa eu só ver se eu separei mais alguma coisa aqui para esse bloco. Não. Se chegou, obrigado. É sinal que está na hora de eu mandar... Tá na hora de eu vazar, né? Mandar meu abraço e fechar. Então, moçada, tudo de bom para vocês aí. Um forte abraço. Fui.